Estamos falando aí sobre uma fé abrangente. E eu queria então que você acompanhasse comigo Hebreus 11, o que diz aí, olha só, o 3. Vamos começar no 3, nós já falamos no conceito no início dessa série, e o capítulo 11 e o verso 1, ele diz o conceito, né, a definição de fé, mas eu queria que você agora fosse comigo para o versículo 3, que diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, aqui nós vamos ver, nesse capítulo especial, como nós já falamos, nós vamos ver a atuação dos heróis da fé. Nós vamos ver vários homens e mulheres que deixaram os seus testemunhos pela fé. Eles praticaram uma fé poderosa e alcançaram grandes feitos, coisas extraordinárias. Mas aqui ele começa descrevendo que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, eles foram criados. E eu queria chamar a tua atenção para esse ponto importante. Quem sabe eu falo com pessoas que não têm essa plena convicção, pessoas que até creem em Deus, tudo bem, mas não acreditam que um ser poderoso, um ser criador, através da fala, através de liberar a palavra, criou todas as coisas que existem. Quem sabe eu falo com alguém agora que pensa que o universo foi criado, quem sabe, pelo Big Bang, né? Essa explosão onde tudo caiu aí no seu devido lugar, não é? Mas eu quero dizer para você que pela fé, é a fé através da palavra de Deus que vai gerar isso dentro de você. Você precisa ler e estudar a palavra de Deus para que fé seja gerada no sentido da criação. Quem criou todas as coisas foi o nosso Deus, o nosso Pai. Ele, o Deus poderoso que está sentado, né, acima dessas nuvens, né? A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés, não é? Ele está sentado lá, no lado está o Filho e o Espírito dele está aqui. Esse Espírito que faz a gente clamar, Abba, Pai. Foi ele o Criador de todas as coisas. Foi ele que declarou, haja, liberou a palavra. E ele disse, olha, façamos. Foi ele que criou você. Quem sabe você não acredita, né? Toda a perfeição que é essa máquina, que é o ser humano, se a gente pode dizer assim, o teu cérebro funcionando com bilhões, não é? de neurônios, de células, todos esses sistemas aí por dentro, não é? Órgãos vitais, todo esse órgão lindo aí, ó, a pele, essa composição maravilhosa, derme, epiderme, não é? Tudo isso, todos os sistemas, essa criação perfeita que é o homem, não é? Que a ciência, até Deus permite alguma coisa descobrir, mas ainda tem muita coisa para caminhar, né? Tudo isso é o Criador, Ele que fez. Quem sabe você não consegue aí chegar nesse nível de fé, mas eu queria dizer para você, comece a ler a palavra de Deus, a meditar, medita nos salmos, né? Os salmistas falam muito da criação, você olhando para a natureza, e a palavra diz que a natureza, a criação já manifesta a glória de Deus, e através da criação você pode perceber esse espírito de vida, é através da fé nele. Você precisa estruturar essa fé nesse sentido, querido, de você perceber ele, a glória dele através da criação, se comunicar com ele também dessa forma. Então, aqui o escritor aos Hebreus está falando, pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ah, querido, foi ele que criou todas as coisas pela palavra dele. Agora, um outro ponto importante aqui, olha, na galeria dos
heróis da fé, aqui em Hebreus 11 diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons por ela. Depois de morto, ainda fala. Ah, querido, isso aqui é tremendo. Quem sabe você tem fé para tanta área, você confia em Deus em muitas áreas, a tua fé está forte demais aí em muitas áreas do que nós já falamos, mas nessa área aqui você ainda não tem fé suficiente, no sentido de ofertar, quando se diz respeito para fazer aquela oferta, como a palavra diz, ofertar, dizimar, quem sabe a tua fé está lá embaixo, quem sabe pessoas têm colocado coisas negativas aí, você tem sido bem-aventurado em outras áreas, mas essa você não consegue colocar o princípio em prática, não tem fé suficiente para ofertar, não tem fé suficiente para dizimar, para primiciar. Nessa área, quem sabe nas finanças, você não tem recebido os benefícios aí da palavra de Deus, porque você não tem fé suficiente para chegar e ofertar e semear. Mas aqui nós vimos a importância aí dessa semente, dessa oferta, querido, que esse moço chamado Abel fez, ele ofereceu ao Senhor, e nós temos dito que tão importante quanto fazer as coisas para Deus, é fazer da maneira correta, é fazer do jeito correto, do jeito certo, e nós vimos aqui duas ofertas, Caim também fez, só que Caim não alcançou esse testemunho, não é? Mas Abel alcançou, Abel ele ofertou do jeito certo, a maneira certa, a proporção certa. Quem sabe precisa ser gerado fé aí em você para você fazer do jeito certo. Quem sabe você até tem feito, mas você tem feito do teu jeito. Quem sabe você tem dito, não, eu vou dar da maneira que eu quero. Quem sabe o teu dízimo você tem administrado e você tem dito, não, eu vou dar em cestas básicas. Não, eu vou comprar tanta coisa que as pessoas pobres precisam. E o próprio Cristo falou que pobre nós sempre teríamos que ter, e a igreja precisa ajudar, sim, nós precisamos nos envolver com o trabalho social, nós precisamos ajudar, a igreja precisa se posicionar também nessa área. Existe uma carência nesse tempo da igreja se levantar em ajudar aqueles que precisam, mas escuta, aquilo que é para o dízimo e oferta, aquilo que é para suprir, aquilo que é para o sacerdote, para aquele homem que é responsável para administrar, aquela parte você tem que levar no altar, aquela parte não é você que administra. Então, tão importante quanto fazer, é fazer do jeito certo, é fazer da forma certa, tanto em qualidade como em quantidade, fazer com o coração, e a Bíblia diz que, trazei com alegria a casa do tesouro, trazei os dízimos e ofertas, com alegria. Tão importante quanto fazer é a maneira como nós fizemos. Então, aqui nós vamos ver Abel trazendo essa oferta espetacular, não é? Então, olha só o que diz também, no 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, querido, Noé foi avisado por Deus, iria começar a ir um novo tempo, uma nova raça, da criação ia ser agora constituída. Deus tinha chegado ao limite dele em misericórdia, Deus estava tolerando a raça humana, nesse nível aqui, a raça humana chegou aí a níveis terríveis de pecado e Deus estava muito irado. E aqui nós sabemos que ele procura, como sempre fez em todo momento, ele procura um remanescente, ele procura alguém justo, e ele dá o quê? Ele dá então para Noé esse plano, ele dá o modelo da arca, ele manda Noé construir. Então, Noé divinamente avisado, pela fé, ele constrói o projeto.
Eu queria dizer para você, somente pela fé. Primeiro, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, porque tem muita gente que não consegue, a fé está tão baixa, a fé está tão ali medíocre, que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, mas pela fé, Noé foi divinamente avisado. Deus deu um plano para ele, Deus deu um projeto para ele, e esse homem, ele começa a colocar em prática. Eu quero dizer para você, quem sabe eu falo com você que tem planos, Deus tem plano, tem um chamado, Deus tem projeto, mas esse projeto está aí, na gaveta, ele não vem à tona. Por quê? Porque a tua fé está lá embaixo. Você não consegue ter fé suficiente para ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus nesses projetos. Mas esse moço chamado Noé fez a diferença, marcou história, ele construiu a arca, ele não só salvou toda a sua família, mas ele deu, olha só, continuação agora à humanidade, uma nova raça ia surgir, a humanidade surgiu a partir de Noé e a sua família. Então é necessário fé. Oh, que fé extraordinária! Mas o 8 ainda diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus, tem que ter fé para dizer sim para o chamado. Quem sabe eu falo com pessoas que Deus está chamando, é necessário ter fé para ouvir de Deus de novo e dizer sim ao chamado. É necessário fé, é necessário você alimentar a tua fé, seja intencional também nessa área, fé para dizer sim ao chamado. Nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, em que Deus tem escolhidos no Brasil, fora do Brasil, aqui no nosso estado, Santa Catarina, na nossa cidade aí, Grande Florianópolis, Deus tem escolhidos grandes profetas que vão fazer a diferença, agentes de avivamento que vão fazer a diferença quando ouvirem a voz de Deus, alicerçarem a sua fé e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Ouvir o chamado, atender o chamado, como esse moço Abraão fez. Não é por acaso que ele é chamado de pai da fé, esse patriarca extraordinário que a gente pode e deve aprender com ele. Ele foi chamado pai da fé, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, olha, sai aí da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, você está disposto? Como é que está a tua fé para atender aí o chamado? Como é que está a tua fé para atender o chamado de Deus? Abraão, ele saiu. Abraão, ele não quis saber se estava com um lindo apartamento quitado, com a cobertura maravilhosa. Ele não quis saber se estava tudo estruturado, tudo certinho. Ele teve fé suficiente para obedecer à voz de Deus e dizer sim ao chamado. Quem sabe eu falo com alguém que vai ver esse vídeo, ouvir a minha voz. Eu quero dizer para você, ei, dá tempo, ele te chama. O que é um chamado? Ele está chamando você pelo nome, ele está esperando você dizer, eis-me aqui, Senhor, me envia porque eu estou disposto e eu vou. Então, realmente nós precisamos fé para vários níveis, em várias áreas, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é ter uma fé pequenininha para uma área, mas em outra a gente deixa a desejar. A gente tem fé para aquilo que é bom para a gente, mas nós precisamos alcançar níveis de fé que seja bom também para o reino de Deus, para que esse Deus se alegre, para que nós possamos agradar esse Deus. A nossa fé precisa crescer. A nossa fé precisa estar estruturada. Olha, o verso 11 diz assim, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Oh, querido, quem sabe eu falo com alguém
que está aí gerando algo há tempo dentro de si. Deus, o próprio Deus, tem colocado dentro de si projetos extraordinários. É tempo de nascer. O tempo de nascer agora, a criança, é agora. O tempo de nascer o menino é agora. Mas você, quem sabe, está com medo. Sara, pela fé, ela gerou, ela concebeu e ela gerou Isaac. No tempo apropriado, o menino da promessa veio, a promessa veio à luz. Eu quero falar com você, é necessário fé, precisa gerar fé aí intencionalmente. Leia a palavra, medita na palavra de Deus, porque nesse tempo, crianças vão ser geradas, projetos vão ser gerados, grandes sonhos vão ser gerados. Quem sabe você está aí há dezenas de anos, você como eu já está aí, quem sabe há 30, 40, 50 anos de evangelho. Quem sabe você está como Sara, com idade avançada. Eu quero dizer para você, não desista, tenha nesse dia sua fé alicerçado na palavra de Deus. Você vai gerar, eu quero declarar que você vai gerar, a criança vai nascer, o sonho vai nascer, o plano de Deus, aquilo que ele projetou, o propósito vai vir à tona. Fica firme, alicerce a tua fé com essa palavra. Ouça essa palavra, compartilhe essa palavra, seja alicerçado com essa palavra, porque a criança vai nascer. Os sonhos de Deus vão nascer em nome de Jesus. Creia e seja abençoado com essa palavra.